por vir, porque se vostedes non vinieran, isto non teria moito sentido. Gracias ao profesor Gómez, que neste roteiro que está facendo por o continente europeo tivo a deferencia de achegarse hasta aquí ao país para poder compartir con nós unha palestra respecto do que é a realidade actual do Brasil, referido á súa vinculación co pasado. Eu, cando pedín ao profesor que enviara un pequeno rascuño do que era a súa palestra, quedei moi contento, porque, digamos, era justamente en estas cuestións de pensar o pasado. En sí, o profesor, digamos, autorouse na Universidade de Río de Janeiro, ali no Brasil, e agora mesmo está trabajando na Universidade Federal de Fluminense. Ha andado por distintos sitios, ha trabajado intensamente, fundamentalmente no que é a Comisión da Verdade no Brasil, que é no 2012, e agora mesmo, entre as diferentes actividades que desenvolve, fundamentalmente teñe un site de internet que chamase Historia da Ditadura, que é unha ferramenta moi interesante, fundamentalmente no que fai a divulgación, a difusión e as cuestións pedagóxicas de como encarar cuestións que ten que ver cos pasados do que algunos denominamos para o continente americano do terrorismo de Estado ou dos estados terroristas. No caso particular de Brasil, como moito de vos sabedes, é, digamos, a que estructura a primeira dictadura no ano 64, acorde a certos lineamentos que tienen que ver con lo que se conoce como a doctrina da seguridade nacional, que ten que ver con todo un proceso de alineamento dos países americanos con as pautas do orden mundial que estableceu Estados Unidos durante a Guerra Fría. Tanto así que dos 33 países ao sur do Río Bravo, das 16 deses países tiveron procesos dictatoriais, outros non tiveron. Temos algunos casos exemplificadores que foron en contracorriente, como é o caso de Cuba, e logo outras experiencias que pudieron ser como a de El Salvador e o Frente Sandinista de Liberación Nacional. Agora mesmo se vou dar a palabra ao profesor Gómez, que tras a intervención dele abrimos a unha ronda de intervencións para que podamos debatir e discutir e enterarnos en unas cousas que pasan agora mesmo en Brasil. Muchas gracias. Bom, peço desculpas, vou falar em português, vou falar de maneira lenta, mas se alguém não entender, pode perguntar na mesma hora, não precisa esperar até o fim. Então, eu preparei uma apresentação escrita, mas eu vou tentar ler um pouco quando for um pouco mais complexo, mas vou tentar falar um pouco mais livremente. Eu não sei, vocês são alunos de graduação? De grado e de história. De doutoramento, né? De filologia. Então, eu não sei, quando estamos no estrangeiro, nunca se sabe muito bem o quanto se sabe do Brasil, da história brasileira. Então, eu vou fazer uma pequena introdução muito breve sobre o assunto. Em seguida, eu entro mais diretamente no tema da atualidade, em que temos um governo de extrema-direita e o que isso significa nesse momento para o debate público brasileiro e também para a produção do conhecimento histórico, sobretudo a respeito da ditadura militar. Porque o contexto atual brasileiro, em que o discurso negacionista ganha muita força, ele atinge de maneira geral todos os momentos, digamos, traumáticos da história brasileira, como, por exemplo, a escravidão, já que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão em 1888. Então, esse discurso negacionista abrange todos esses períodos, mas eu vou falar mais especificamente do tema da ditadura militar
como esse tema vem sendo tratado oficialmente pelas autoridades governamentais, incluindo o presidente da República atual. Então, eu vou fazer queria falar um pouco assim, né, da ditadura brasileira, de maneira muito breve, justamente porque eu não sei o quanto vocês sabem, mas como o Lissandro falou, houve um momento, né, entre meados da década de 60 até os anos 80, onde a maior parte dos países da América Latina viveu regimes ditatoriais com especificidades, mas também com muitos pontos em comum, inclusive comunicação entre esses governos. Então, práticas que circulavam entre os países, autoridades que se formavam em outros países para trazerem conhecimento de repressão e autoritarismo para o Brasil e também no sentido inverso. Então, a ditadura brasileira foi o golpe de Estado que levou ao início da ditadura no Brasil. Em 1964 foi o primeiro dessa onda de golpes. A ditadura brasileira durou até 1985, quando foi o fim do governo do último presidente militar, mas a Constituição, que aqui nós temos até hoje, foi de 1989. Então é a partir desse momento que muitas pessoas, inclusive, dizem que teria sido, de fato, o fim da ditadura. Então há uma disputa sobre a cronologia, mas a cronologia mais usada é 1964, 1985. A transição brasileira, que teve início em meados da década de 70, quando se começou a falar em uma abertura política, foi o penúltimo presidente militar que começou a falar sobre a possibilidade de devolver o poder aos civis. Em 1979, nós temos a primeira iniciativa disso que se chama Justiça de Transição, que é a Lei de Anistia. E é uma lei de anistia ampla que incluía o perdão aos torturadores, a todos os agentes do Estado que praticaram violações aos direitos humanos contra diversos grupos da sociedade brasileira. Depois disso, nós temos, em 1995, a primeira comissão que funcionou como uma forma de o Estado reconhecer os mortos e desaparecidos políticos. Então, digamos, 10 anos depois do último presidente militar, houve a primeira iniciativa, muito pequena, resultado da pressão dos familiares desses mortos e desaparecidos, para que o Estado reconhecesse a sua responsabilidade por essas mortes e desaparecimentos forçados. Se chama Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Ela atendeu um número muito restrito de pessoas, cerca de 140 pessoas puderam ter seus direitos reconhecidos, já que o desaparecimento, sobretudo, ele gera uma série, não só de questões pessoais, mas uma série de dificuldades jurídicas, como, por exemplo, a ausência de um documento, uma certidão de óbito, não sei como. E a ausência desse documento indicando que aquela pessoa está morta interrompe a vida dos familiares, já que muitas vezes não se pode vender, como se fala, não se pode. O patrimônio daquela pessoa continua congelado, porque essa pessoa em tese está viva, oficialmente não está morta. Então essa foi a primeira iniciativa dos familiares que levaram à criação dessa comissão. Só depois, em 2002, houve uma segunda comissão, a Comissão de Anistia, que tentou ampliar, então reconhecer de maneira mais ampla as vítimas do Estado, não necessariamente somente aquelas que tinham morrido ou desaparecido, mas também as que tinham sido atingidas de diferentes maneiras, como
perda de emprego, necessidade de ir embora do país, os exilados e uma série de outros tipos de vítimas. Só ao mesmo tempo em que aconteceram, em que essas comissões foram criadas, o assunto da ditadura militar no Brasil, ele passou por um processo de silenciamento. Então, mesmo que as universidades tenham estudado, produzido muito conhecimento histórico sobre o período ditatorial, a sociedade brasileira falava muito pouco sobre esse período. Houve realmente um processo, não só uma ausência de políticas de memória, mas um processo de silenciamento, de esquecimento desse período. E assim foi até aproximadamente 2011, 2012, quando o Brasil foi condenado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos pela morte especificamente de um militante político que participou da luta agrária, né, da luta do campo. E por conta disso, o Brasil foi obrigado a tomar algumas medidas que nunca tinham sido tomadas, porque os militares brasileiros, de toda forma, conseguiram manter uma autoridade muito forte. Ou seja, eles controlaram de maneira muito próxima todo o processo de transição. Isso daria tema para uma outra fala, mas enfim, é uma característica dos militares brasileiros terem controlado de maneira muito próxima todos esses eventos. Então houve uma pressão muito forte para que esse assunto nunca fosse debatido pela sociedade. Após essa condenação, a presidente Dilma Rousseff, a última presidente de esquerda que tivemos até agora, ela foi a primeira presidente civil que enfrentou essa força dos militares ao criar a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada no final de 2011, mas começou a funcionar em 2012. E a existência da Comissão da Verdade no Brasil foi muito divulgada pela televisão, pela imprensa de maneira geral. Enfim, todos os dias, quando se ligava à televisão, havia notícia das atividades da comissão naquele dia. E isso causou uma mudança na sociedade brasileira, porque os assuntos relacionados à ditadura militar começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, o que não era muito comum até esse momento. Então, essa questão trouxe uma espécie de guerra de narrativas, guerra de memórias, e foi a primeira vez em que nós começamos a ter abertamente grupos sociais que negam a ditadura. E esse negacionismo, ele vem, não só ele traz a negação da ditadura e a manipulação do passado por interesses políticos, mas ao mesmo tempo existe uma exaltação, né? um elogio constante à violência e ao arbítrio, claramente para justificar a prática atual de violência de Estado no Brasil, que permanece, sobretudo com relação à população negra, pobre, às populações indígenas, homossexuais, enfim, todas as consideradas minorias, embora não numericamente, mas socialmente. E a partir desse momento, que esse discurso negacionista começou de uma maneira muito marginal. O próprio presidente da República atual, que já era um deputado nessa época, e sempre foi um defensor muito forte da ditadura militar, ele era um deputado, mas um deputado muito pouco expressivo. E esse movimento acaba fazendo com que ele se fortaleça, com que ele comece a ganhar uma projeção na esfera pública brasileira, que
é acompanhado, ao mesmo tempo, no processo político brasileiro, com a deposição da presidente Dilma Rousseff, quem assume a presidência é o seu vice, Michel Temer. Então nós temos as eleições em que a situação política brasileira está extremamente conturbada, os militares conseguiram se reunir em torno de uma oposição a esse debate da ditadura, porque sempre foi um esforço muito grande das Forças Armadas brasileiras que esse assunto não fosse debatido. Então, a própria comissão, indiretamente, levou a uma união dos militares contra o governo, contra essas iniciativas de trazer a ditadura militar, os temas relacionados à ditadura militar, para o debate brasileiro. Então, o que é bastante marcante nesse movimento, como eu falei anteriormente, é que não apenas esse presidente e todo mundo que vem com ele para o governo brasileiro, e nós atualmente temos, desde o fim da ditadura, o maior número de militares ocupando postos importantes no governo, ministérios, departamentos importantes do Estado, pela primeira vez, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de reabilitar não só historicamente a ditadura militar, como tendo sido um período positivo para a história brasileira, enfim, e ao mesmo tempo exaltar a prática da tortura, a prática dos desaparecimentos e todo o aparato repressivo, que foi muito complexo, com espionagem, propaganda, polícia política e censura. Busca-se reabilitar a partir de um discurso do anticomunismo, o que é muito forte nesse momento no Brasil, da mesma forma, para buscar também legitimar. Então, há um elogio à violência, um elogio ao arbítrio, uma justificativa da importância da Comissão da Verdade como tendo sido, da ditadura militar, como tendo sido um momento necessário para livrar o país do comunismo. Então, existe agora nesse momento um forte discurso anti-esquerda e existe um fortalecimento dessa posição de que não só a ditadura militar foi necessária para livrar o país do comunismo, mas como o fortalecimento da violência de Estado agora, ela é importante para, vamos dizer, fortalecer o país, fortalecer a segurança do país e também com o intuito de moralizar o governo do Estado brasileiro. Bom, é importante falar que a ditadura militar brasileira ela tem algumas especificidades com relação a outras, como a Argentina e Chile, porque foi uma ditadura em que o tema da violência sempre se buscou que essa violência fosse escondida, fosse abafada. Não foi uma violência explícita. Sempre se buscou manter uma aparência de um funcionamento democrático, o que muitas vezes leva a que os defensores da ditadura afirmem que a ditadura não foi assim tão violenta, porque essa violência ela era sempre escondida. Ao mesmo tempo, não só dentro do próprio Brasil, como também no exterior. Foi um período em que o governo brasileiro investiu muito para que tudo o que acontecia dentro do país não fosse divulgado no exterior. Durante a minha tese de doutorado, em que eu estudei as relações entre o Brasil e a França durante a ditadura, já que a França foi o país que recebeu o maior número de brasileiros que buscavam escapar de perseguições políticas, e eu
achou diversos documentos em que havia um esforço, não só diplomático, mas também de investimento, para impedir e tentar mesmo, como se fala, tentar impedir com que essas pessoas, esses brasileiros que estavam fora do país, falassem, denunciassem a violência de Estado no Brasil, como também havia, se patrocinava propaganda a favor do Brasil no exterior. Então houve um esforço, realmente, a criação de um mecanismo de propaganda, não só no Brasil, como no exterior, para que todas essas questões nunca fossem conhecidas fora do Brasil. Já que dois temas muito característicos da ditadura brasileira, um tema característico de quase todas as ditaduras, que é a tortura, mas o tema do massacre às populações indígenas, que é um tema que até hoje sensibiliza muito a opinião pública internacional e, ao mesmo tempo, há sempre um esforço para impedir que essas notícias circulem fora do Brasil. Então, essa relação entre a difusão, a defesa de uma política de autoritarismo atualmente, ligada a uma tentativa de reabilitar historicamente a ditadura militar como tendo sido um momento positivo da história brasileira. Então há essa ligação entre essa reabilitação e também a justificativa de práticas autoritárias no momento atual. Então agora, por exemplo, nós tivemos um esforço de censura à atividade dos professores. Então existe um projeto de lei chamado Escola Sem Partido, que ainda não está aprovado, mas que busca impedir que temas políticos, inclusive a ditadura, sejam discutidos abertamente nas escolas e universidades. Ao mesmo tempo, há uma tentativa de criação, não somente uma tentativa, mas de fato algumas escolas cívico-militares, ou seja, seriam escolas com regras muito restritas, inclusive de comportamento, de corte de cabelo, roupas e tudo. Então eu acho que já temos duas, talvez, não me lembro agora o número exato. Então existe um esforço direto e muito forte para que contra as escolas, de ataque às escolas. Obviamente também um ataque às universidades. Então há um esforço enorme para cortar verbas, cortar dinheiro das universidades, tentar impedir que professores e pesquisadores circulem livremente, mesmo dentro do próprio país, para, por exemplo, participar de eventos científicos. Então, houve um primeiro decreto em que impedia que os professores saíssem da sua própria universidade, mesmo se eles próprios fossem responsáveis pelas despesas. Esse decreto caiu, mas ainda assim se busca cortar o dinheiro das universidades. Já há um movimento forte de corte de bolsas de estudos e também a tentativa de não só cortar as bolsas, mas de centralizar essa distribuição. As universidades brasileiras têm um histórico de muita autonomia, então cada curso, cada instituto, cada departamento sempre teve bastante liberdade para distribuir as suas bolsas de acordo com suas necessidades, e nesse momento há uma tentativa de centralizar a distribuição das bolsas, primeiro, para fortalecer os cursos de engenharia, medicina, os cursos das chamadas ciências duras, e ao mesmo tempo exercendo controle ideológico sobre as pesquisas que são realizadas. E todo esse movimento ele é bastante recente, mas ao mesmo tempo ele vem ocorrendo de uma maneira extremamente veloz. Então, para nós mesmos, brasileiros, é muitas vezes difícil não só compreender e, consequentemente, explicar o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo,
existe um esforço de compreensão e, ao mesmo tempo, existe um esforço de tentar compreender as raízes desse autoritarismo brasileiro. Então, vários pesquisadores têm se voltado a pesquisar essas permanências de um Estado, permanências de práticas de violência estatal ao longo da história brasileira. Como eu falei, se a gente busca essas violências, a origem dessas violências ao longo da história brasileira, a gente pode chegar até a escravidão no período colonial, que, como eu falei, foi o país que foi o último país a abolir a escravidão no mundo inteiro. Então, há muitos esforços de compreender o autoritarismo do Estado brasileiro ao longo da história. Então, muitas pessoas têm falado sobre uma cultura política autoritária, uma tradição autoritária. Então, de fato, existe um esforço historiográfico, ao mesmo tempo das ciências sociais de maneira geral, de tentar compreender por que, nesse momento, há essa explosão de um pensamento autoritário e defensor de práticas de arbítrio. Então, deixa eu seguir um pouco aqui para não perder tanto. Porque desde o fim da ditadura militar, em 1985, e que se começou houve o começo da consolidação de um regime democrático, como eu falei, um forte esforço para esquecer o período da ditadura, ao contrário do que acontece agora, que é uma tentativa de relembrar positivamente desse período. Então, não só se vivia um momento de consolidação paulatina, pouco a pouco, da democracia, mas também dentro das universidades houve avanços muito grandes nas pesquisas relacionadas à ditadura militar. Não só no sentido de recuperar memórias das vítimas da ditadura e das múltiplas vítimas, não só os mortos, os desaparecidos, mas, enfim, vários grupos na sociedade brasileira, mas também um esforço de compreender os mecanismos do Estado que reprimiam. Então, houve todo um esforço de liberação de documentos para os pesquisadores, não só para os pesquisadores, mas também para os próprios cidadãos que buscavam garantir seus direitos e mesmo provar que tinham sofrido violências de alguma forma. E de uma maneira muito rápida, se pensarmos que a nossa Constituição fez 30 anos no ano passado, de uma maneira muito rápida se vive um ataque muito violento a essa Constituição e a tudo que se construiu ao longo desses últimos 30 anos. Cabe lembrar, eu vou retomar o assunto que eu vinha falando, não só a ditadura brasileira tem essa especificidade de ter buscado esconder a violência de Estado, como a ditadura desenvolveu mecanismos de espionagem, de controle social muito eficazes. Então, na cabeça desse sistema de repressão, nós tínhamos o Serviço Nacional de Informações, SNI, que controlava uma série de órgãos menores que estavam presentes em toda os pequenos departamentos públicos, nas universidades, em todos os lugares, e contava com a colaboração também de pessoas comuns. E esse fundo documental, ele é enorme, ele é ainda muito pouco estudado, justamente porque é muito grande, e é bastante surpreendente quando a Comissão Nacional da Verdade começou a disponibilizar digitalmente esse documento para o público de maneira geral, não só para os pesquisadores, quando se viu a força que esse órgão tinha na sociedade. Não só no sentido de perseguir pessoas que estavam envolvidas em ações armadas de esquerda, ou mesmo em ações de oposição, não necessariamente armadas, mas também uma tentativa de controle moral da sociedade muito forte. Então, atualmente, se estima que
300 mil pessoas têm os seus nomes registrados nesse fundo documental. Certamente essas 300 mil pessoas não estavam ligadas a ações armadas, muito menos e nem necessariamente à oposição ao governo. Mas muitas vezes esses nomes que estão lá são por razões morais. Alguém que está divorciado, que pediu o divórcio, um homossexual. Então, paulatinamente, nós estamos começando a trabalhar com uma complexificação da noção de vítima. Então, quando o relatório da CNV, da Comissão da Verdade, veio a público, e que pela primeira vez um relatório oficial do Estado brasileiro trouxe a público e reconheceu oficialmente que as vítimas da ditadura não eram apenas os mortos e desaparecidos, ou mesmo os opositores, mas colocou capítulos específicos, por exemplo, como povos indígenas, pessoas que foram perseguidas no exterior, trabalhadores rurais, o que mais? Homossexuais, movimentos feministas. Então, havia realmente quando os movimentos armados foram controlados, aí sim que esse controle moral começou a crescer de maneira exponencial, de maneira muito forte. E isso é muito interessante de observar o tipo de preocupação e os mecanismos oficiais, né, de repressão que eram utilizados para tentar exercer um controle da sociedade. É importante dizer que esse órgão ele durou se a ditadura acabou em 85, ele durou até o início da década de 90. Ele continuou a produzir informações sobre a sociedade brasileira, mesmo quando já havia um regime democrático, ainda que muito frágil. Atualmente nós temos um órgão de informações de inteligência, como qualquer outro país, mas a especificidade é que ele herdou não só a forma de atuação, mas muito da ideologia de funcionamento desse antigo órgão da ditadura. Então, em um primeiro momento em que os estudos brasileiros se voltaram para falar, sobretudo, das mudanças que haviam ocorrido após o fim da ditadura, a gente observa na historiografia um esforço para compreender as permanências. Por que 30 anos após a Constituição, nós vivemos de maneira tão forte um retrocesso nos direitos democráticos, um avanço de práticas autoritárias, porque não se trata só de um discurso negacionista, de um discurso autoritário, mas de práticas efetivas, políticas efetivamente autoritárias. Enfim, faz alguns dias, como tudo acontece de maneira muito rápida, eu já estou aqui, eu cheguei na Europa no dia 31 de janeiro, a cada dia acontece alguma coisa diferente que eu não consigo acompanhar. A última notícia que eu tive foi que houve um decreto para permitir a atividade mineradora em territórios indígenas. Então, ao mesmo tempo, como exemplo, apareceu um documento das Forças Armadas elegendo a França como a grande inimiga do Brasil nos próximos 20 anos, já que o presidente francês fez uma declaração de que era preciso que o mundo reagisse aos ataques que a Amazônia vem sofrendo e as populações indígenas, consequentemente, com esse novo governo que privilegia de maneira muito contundente a produção agrícola, mesmo em regiões que são protegidas oficialmente como reservas florestais, territórios indígenas. Então, a situação é muito assustadora para a gente no sentido do cotidiano e, mais especificamente, no campo das universidades e da história, já que é o domínio profissional, todos nós estamos extremamente assustados com a velocidade das coisas, ao mesmo tempo tentando agir no sentido de
reforçar a divulgação do conhecimento, mas é sempre esforços desproporcionais, já que são historiadores profissionais que têm os seus métodos de trabalho contra todo um aparelho governamental que usa os seus canais de comunicação oficial para justificar as novas políticas de violência contra todas essas populações que eu falei. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. Então, nesse sentido, a gente vem observando um esforço muito grande de ocupar o espaço em que esse governo está ocupando. Por exemplo, o uso das mídias sociais para difundir mentiras não só sobre o presente, sobre as políticas, mas também sobre o passado. Obviamente, como eu falei, eu reforço a busca de revisar esse passado, disso que algumas pessoas chamam de usos políticos do passado, né? De usar o passado brasileiro de arbítrio, de violência, para justificar essas ações no momento atual. E por conta disso a gente tem observado diversas iniciativas, como é o próprio caso do meu site, mas que é muito pequeno, e como eu disse, é bastante difícil competir com alguém que tem um grande financiamento, inclusive de empresas, para fazer grandes produções no cinema, na televisão, com essa narrativa negacionista sobre o passado. Então, assim como a minha, várias iniciativas que surgem em termos de sites, podcasts, aulas públicas. Então, existe um esforço, mas ao mesmo tempo com essa consciência de que a nossa força é muito desproporcional. O que muitas vezes, como eu estava falando agora há pouco, tem causa um certo desânimo, uma certa desesperança, mas ao mesmo tempo eu preciso ter uma força para continuar fazendo o que a gente acredita, não no sentido, como eu tenho pensado, no sentido de uma militância política, embora a militância política seja extremamente importante, mas no sentido de tentar fazer uma espécie de tradução, né, para um público mais amplo, do trabalho que tem sido feito de maneira séria e rigorosa da produção do conhecimento histórico. Porque, por exemplo, um último exemplo para fechar, o ministro da Educação atual, que ataca todos os dias a educação brasileira como um todo, mas sobretudo a universidade, que é onde há a produção de fato de pesquisas, né? E em determinado momento ele falou que nas universidades só havia orgias, festas, plantação de maconha, de uso de drogas liberadas. E quando a sociedade brasileira acredita nisso, existe uma ressonância sobre esse discurso, a gente também percebe a necessidade de mostrar para a sociedade o que se faz aqui dentro, né? De não só mostrar os resultados das nossas pesquisas em forma de livros, documentários, enfim, as múltiplas formas de divulgação, mas e como esse conhecimento é construído, como se precisa acessar documentos, discutir com os pares, porque muitas vezes a sociedade, de maneira geral, não sabe o que se faz dentro de uma universidade. Parece que, efetivamente, se há uma crença de que nas universidades o que se faz são orgias e, enfim, o que seria até mais interessante, né, no sentido de... mas, ao mesmo tempo, mostrar o que a gente chama, né, de operação historiográfica. Como essa operação acontece? Que as afirmações que nós fazemos
acerca do conhecimento histórico, elas não são arbitrárias, mas elas são frutos de um trabalho extremamente duro, rigoroso e que não se trata de opinião, né? Cada um pode ter a sua opinião. É óbvio que aqui eu não estou defendendo a neutralidade do conhecimento, todo mundo sabe que isso é impossível, cada um tem as suas subjetividades, isso acaba influenciando de certa medida, mas nós temos os métodos para que as nossas posições políticas influenciem o mínimo possível a produção de conhecimento que é feito e que é levado a que se chega por meio de pesquisas. Então, é um pouco esse trabalho que eu venho buscando fazer, lógico, de maneira muito pequena, porque por falta de financiamento e por falta de incentivo mesmo, porque a política universitária privilegia, lógico, tem realmente que privilegiar o trabalho da produção científica de artigos acadêmicos em periódicos científicos, mas ao mesmo tempo ainda há uma desvalorização de quem trabalha com a divulgação do conhecimento histórico para um público um pouco mais amplo. E aí acaba acontecendo, não só existe uma facilidade com que o discurso, no caso específico do Brasil, negacionista, tome a sociedade, como isso se expressa mesmo no mercado editorial. Como, por exemplo, agora nós temos um jornalista bastante conhecido, que vende muitos livros, e agora ele acaba de começar uma série sobre a escravidão brasileira, e ele chega a afirmar em determinado momento que, como a escravidão é uma prática que ocorreu ao longo de toda a história, né, da humanidade, digamos assim, ela seria natural. Então, não seria estranho que pessoas escravizassem outros, indivíduos escravizassem outros indivíduos. Então, eu acho que é importante fazer a divulgação, ao mesmo tempo buscando um equilíbrio com a historiografia, uma pesquisa historiográfica, né? E não apenas com não se trata de militância política, embora tenha, né, um lado político nas nossas ações, mas um esforço de levar o conhecimento que é produzido nas universidades para o público, sem abrir mão do rigor metodológico, teórico, enfim. Eu acho que, de maneira geral, não segui exatamente o roteiro que eu tinha planejado, mas eu acho que conversasse um pouco mais leve, talvez, do que ler um texto, mas eu estou aberto, caso tenha questões, se alguém tiver alguma pergunta mais específica ou não tiver entendido alguma coisa, até por conta da língua, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Obrigado, gente. Bueno, muchas gracias nuevamente por la disertación, por compartir con todos los profesores, sí, lo mismo ahora mismo creo que es oportuno, tal como mencionaba el profesor Gómez, que comenzáramos a una ronda de intervenciones para poder así que, cuando queirades, podedes ir posando a palabra e irmos formulando as cuestións que creades pertinentes. Se queredes, non estades obligados. Bueno, hai capítulo disculpas por chegar tarde, que non quería chegar antes, mas foi un placer escutar a palestra e sobre todo que nos axuda a entender algo que non é doado de entender, non é fácil de entender dende Europa. Por unha parte é fácil, en maio de España, mas por outra responde a movimentos mundiais e a lógicas mundiais, pero por outra digamos, é difícil de percibir como se produciu ese cambio político no Brasil,
Pero, em concreto, respecto da palestra, a minha pergunta tem que ver com a questão que você insistiu, que a diferença das outras ditaduras americanas, no caso da brasileira, agochou, evitou que se conhecesse a violência, a tortura, foi muito cuidadosa nisso. E dava-lhe você muita importância a esse aspecto, a esse ponto. Mas eu gostaria de perguntar também, em termos temporais e cronológicos, qual a diferença? E introduzir aí o elemento do olvido. O caso espanhol é, como você sabe, muito importante. O tempo marca também a necessidade ou impide lembrar, recordar e logo leva também ao esquecimento. O feito de que a Comisión da Verdade empezar a actuar a partir do momento xera un conflito de memorias, e isso tamén é coñecido para nós. Entón, a pregunta é, en que medida afectou máis o empeño da dictadura en ocultar e en que medida, non é ponderable, non é numérico, o paso do tempo, a diferencia temporal entre a dictadura brasileira, argentina, chilena ou uruguaya tamén influe en como foi digerido ao longo do tempo nestas últimas décadas a memoria da dictadura do Brasil. Non sei se expliquei correctamente. O sea, qual é o factor en que medida o olvido é tan importante como a vontade da dictadura de ocultación da violencia? Esa é a pregunta. Sí. Eso é automático. Não é por você. A polícia brasileira Não chega. Sim. Eu acho que essa pergunta tem relação com aquilo que eu falava da força política que os militares conseguiram manter ao longo de todo, não só durante a ditadura, obviamente, mas depois. Então, por exemplo, há estudos agora no Brasil que reforçam muito esse aspecto do controle muito estrito que os militares brasileiros conseguiram, não só tentaram, mas conseguiram ter sobre a transição. Então, a própria lei de anistia foi extremamente articulada, de modo que os agentes do Estado, né, porque havia civis também, não fossem punidos nem naquele momento, mas se articulou de uma forma que eles não fossem punidos nunca. Isso vem funcionando, como a gente observa. Em 2008, houve uma tentativa, por parte de grupos da sociedade, de questionar a lei de anistia, para que a punição pudesse ocorrer, e houve também já artigos que falam sobre os bastidores, né, as discussões internas disso. Houve uma articulação extremamente forte entre militares, autoridades, juízes, para que a lei fosse mantida. E essa decisão cabia ao Superior Tribunal de Justiça, digamos assim, a Suprema Corte, e no final eles resolveram por manter a lei de anistia em funcionamento. Isso significa que essa questão mesmo que tenha sido decidida em termos jurídicos, ela é uma questão política. Porque mesmo legalmente, o Brasil, como faz parte da Convenção de Genebra e outros acordos interamericanos, e que se parte do princípio, né, de que crimes contra a humanidade, como é o caso da tortura, não prescrevem. E esses acordos, eles têm um nível constitucional, ou seja, essa lei ela não poderia estar acima, não poderia valer mais do que os acordos internacionais que são equiparados à Constituição. Então foi uma decisão política, com uma forte pressão dos militares para que se mantivesse
como já estava. E, obviamente, uma das recomendações, já que a Comissão da Verdade, por conta da lei de anistia, não podia punir, ela só podia investigar e fazer recomendações, uma das recomendações foi a revisão da lei de anistia. Como logo depois veio toda a turbulência que até agora a gente vive, isso foi esquecido, mas eu acho que, embora nós tenhamos tido movimentos sociais bastante importantes, sobretudo no final da década de 70, de sindicatos, movimento negro, movimento gay, movimento feminista, a força dos militares no controle do Estado foi muito forte, e as articulações foram muito fortes, não só entre os militares, mas também com as elites políticas e as elites econômicas. Cabe dizer, por exemplo, isso é um exemplo bastante elucidativo. Quando houve a lei de anistia, os brasileiros que estavam no exterior, e entre esses brasileiros havia muitas figuras políticas de esquerda muito importantes, elas começaram a voltar. E nesse momento, a ditadura estabeleceu um bipartidarismo. E o que eles pensaram com 2 partidos, essas figuras vão se reunir no partido de oposição, mesmo que durante a ditadura tenha sido uma oposição consentida, já que a cada vez que um deputado, um senador, falava algo incômodo, ele era tirado. Então, com a lei de anistia, se pensou, os militares que estavam no poder na época, esses políticos vão se reunir no partido de oposição, vai virar um partido enorme. Então o que se faz imediatamente? Acaba o bipartidarismo, volta ao pluripartidarismo e a esquerda se fragmenta. Então se criam como 8 partidos de esquerda que começam a brigar entre si e se fortalece, se enfraquece muito a oposição e a força dos movimentos sociais com relação ao poder que os militares tentavam manter. Não sei se eu respondi a pergunta exatamente isso. Bueno, también pero en este caso fue por la súa culpa, porque después ya no me quedo para contar el más solo, pero sí que quería aprovechar para preguntar. Bueno, me parece muy interesante el tema, ¿no? Bolsonaro, etc. Pero me gustaría que nos contaras algo de cuáles fueron las políticas de memoria anteriores a Bolsonaro. Me refiero en concreto los gobiernos de Lula y con Dilma, ¿no? Porque eu vexo que hai unha movilización a nivel social, hai unha actividade movimentos sociais, incluso grupos ás veces de fiscais, o sea, no ámbito xurídico, etc. Pero me pregunto, no caso do PP, pregunto en concreto, que estivo exercendo un período amplo do goberno e que algúns dos seus dirigentes foron parte da oposición, incluso víctimas da propia ditadura, no seu rol como autoridade estatal, cal era a súa política, digamos, a nivel de política pública de memoria? Como poderías un pouco explicar? Sim. É uma pergunta muito complexa, porque o PP tentou chegar à presidência da República muitas vezes. Se não me engano, o Lula ganhou na 4ª tentativa, se não me engano, 4ª, eu acho. E ele só conseguiu ser eleito a partir do momento em que ele modificou a sua aparência política, quando ele diminuiu o radicalismo do discurso e ao mesmo tempo começou a fazer articulações com diversos partidos. Só uma recuperação histórica. Esse partido que eu falei, que era o partido de oposição consentida na ditadura, que se chama MDB, ele continua existindo até hoje e ele acabou se tornando um partido de centro,
mas que é um partido extremamente importante, é basicamente o partido que permite a governabilidade. Nenhum presidente até agora, Bolsonaro mudou um pouco isso, mas nenhum partido conseguiu governar sem o apoio desse partido. Então foi o partido que permitiu que Lula fosse eleito e conseguisse governar e passar os seus projetos no Congresso, mas ao mesmo tempo foi o partido que se articulou para tirar Dilma da presidência. Então é um partido muito central nesse sentido. Bom, com todas essas articulações necessárias para que o Lula assumisse, mas ao mesmo tempo conseguisse governar, em termos de políticas de memória, tanto de políticas de memória, de iniciativas, como se fala, de lidar com esse passado autoritário, elas foram muito enfraquecidas. Tanto que a gente costuma dizer que o Lula, que começa a sua trajetória política em uma esquerda, não exatamente uma extrema esquerda, mas uma esquerda, não uma centro-esquerda, né, mas também não uma extrema esquerda, ele vai vindo mais em direção ao centro. E por conta de todas essas concessões, assim, né, a própria esquerda tem muitas críticas com relação ao Lula. Hoje a gente vê, com as nossas bases autoritárias, de que talvez se ele tivesse sido mais, tivesse atacado mais diretamente a questão da ditadura e formulado de maneira mais bem construída uma política de memória, talvez ele não teria durado 2 governos e depois mais um terceiro com a Dilma. Então, em termos de política de memória, existe uma fragilidade muito grande, é uma realidade absolutamente diferente da Argentina, por exemplo, e, digamos, mesmo em termos de quando se anda na cidade, a própria constituição urbana, em termos de lugares de memória, quando se anda na Argentina, se vê placas e há muitas referências à ditadura argentina. No Brasil, não. Você pode passar em qualquer cidade brasileira, dificilmente você vai ver alguma representação em um lugar, como a gente falava, de como a memória, como os lugares de memória ajudam a plasmar determinada perspectiva a respeito do passado. E basicamente não existe. Nós temos um memorial de resistência do Brasil, em São Paulo, que tenta fazer um esforço, mas basicamente a população brasileira nem sabe que ele existe. Ao contrário, por exemplo, do Memorial de Direitos Humanos do Chile, que é um lugar incrível não só para se visitar, mas tem documentação e muita possibilidade de pesquisa. No Brasil, não. Esse apagamento, ele inclusive não houve um real esforço, mesmo dos governos de esquerda, para revisar esse passado, para voltar a esse passado e construir uma memória coletiva a respeito da ditadura. Então, quando a gente observa atualmente essas disputas, essas guerras de memória voltarem com uma força muito grande, a gente vê o quanto esse assunto foi efetivamente deixado de lado, né? Porque ele sempre causava atritos, e como o governo Lula foi um governo de conciliação, como é uma característica política muito forte brasileira, a conciliação, o ato de conciliar. Então, por exemplo, é por isso que cada vez mais a gente tem pensado que a existência da Comissão Nacional da Verdade, óbvio, não foi o elemento mais importante, mas foi um elemento bastante central para a deposição da Dilma, porque ela enfrentou uma questão muito pesada para a história brasileira, uma questão que proporcionou a união de militares em torno em oposição a ela e articulações mesmo entre eles. Eles foram, embora não tenham sido eles que, sozinhos que elegeram o Bolsonaro hoje tem cerca de
35% de, como a gente chama, de um núcleo duro. Não importa o que ele fale, o que ele faça, esses 30-35% apoiam ele. É impressionante, é um número muito grande, né, pensando. Então, a gente observa como foi frágil, como essa política de conciliação que pautou os dois governos Lula foram importantes para que essa realidade de agora tenha sido possível. E, por exemplo, eu tenho aqui depois, quem quiser pegar, não sei se são os marcadores de páginas sobre o meu site, para quem quiser depois consultar e ver alguma coisa. Depois vai ter entrevista com eles que eu fiz e vai estar lá disponível. Sim, eu que estou fazendo esse trabalho e aí necessariamente estou presente nas redes sociais, é muito impressionante a quantidade de pessoas que se manifestam de uma maneira que há 10 anos não aconteceria. Não houve ditadura, a ditadura foi boa, não foi ditadura, foi um regime militar, não foi um golpe, foi um processo revolucionário de direita, então tem todo E tem uma professora brasileira que fez um trabalho especificamente com as mídias sociais e ela faz uma comparação através de comentários e ela fez um trabalho quantitativo. E claramente depois de 2013, 13, eu não vou saber os números porque eu não tenho aqui, mas a quantidade de comentários e de expressões favoráveis à ditadura cresceu enormemente. Então, por isso que cada vez mais a gente pensa o quão central foi a existência da Comissão da Verdade, o debate que ela trouxe para a esfera pública. E ela faz, só para terminar, inclusive, ela fez uma comparação entre o La Nation e o Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais importantes, e que tem uma história um pouco... tem semelhanças, assim, né? Na circulação, na importância dentro do país. E ela fez uma comparação, por exemplo, sempre que saía alguma matéria que envolvia a ditadura, o termo memória, como ele basicamente não aparece na discussão das redes sociais, no debate das redes sociais, porque é sempre muito superficial, mas a diferença disso com relação à Argentina, que é uma questão muito presente na memória coletiva da sociedade. Era isso? Bueno, tengo varias preguntas, como vou plantear duas que creo que se poden resolver de xeito máis ou menos rápido e logo se non hai máis para o unha sería, teño entendido que o Partido Social Liberal nas últimas eleccións había unha correlación positiva moi forte entre os ingresos e o apoio. O sea, xente que máis renda tiña votaba a Bolsonaro dun xeito moi claro. En relación ao apoio á ditadura, podense clasificar tamén por capas sociales ou por, bueno, algún xeito clases sociales ou a xente que reivindica o que apoia. Serían unhas preguntas. Ou se hai outros factores, factores geográficos, imaginemos, a sección religiosa ou outra. Segunda pregunta sería, entendo que a maior parte da violencia e represión da ditadura foi relacionada con grupos políticos de esquerda, colectivistas de esquerda. Agora mesmo, a cosa da violencia, entendo no discurso público, pregunto, vai referido a grupos marginales ou delincuentes ou, bueno, grupos marginales identificados como delincuentes. Non sei se tamén se traslada, pregunto, a súa actividade política un pouco como isto. Sim. Só um inciso que eu tenho uma série de conhecimento. Mas ficaram nos dias, cara. Só para falar. Até domingo. Domingo de manhã. Esse cara é a faculdade. Sim, aqui perto. Eu queria perguntar coisa que teria que perguntar. Sì, andremo con la facoltà. Bom, com relação ao apoio do Bolsonaro na sociedade brasileira, sim,
já tem muitas pesquisas sobre essa questão. Bom, é muito surpreendente para a gente, porque quem apoia ele, o seu apoio ele vem sobretudo de homens de classe média alta, elites e pessoas que têm um curso superior, que foram à universidade. Então, isso é impressionante no sentido de que são pessoas que tiveram um nível educacional. Então a gente observa que o discurso autoritário não necessariamente entra em choque com pessoas que tiveram um nível educacional que estudaram mais anos, digamos assim, né? Durante mais tempo. Então isso é muito claro. Homens de classe alta, média alta e elite. Isso em termos numéricos. E geograficamente é do centro em relação ao sul do Brasil, que é a parte mais branca, tem uma ascendência europeia muito forte, e é a parte do Brasil onde tem a menor quantidade de negros. E a oposição vem sobretudo da região Nordeste, que é uma região conhecida por ser uma região mais pobre, e que ao mesmo tempo foi muito beneficiada pelas políticas sociais dos governos de esquerda. E então, ao mesmo tempo em que do centro ao sul do Brasil há uma tendência a eleger governadores políticos de maneira geral de direita, no Nordeste há uma tendência muito forte a eleger políticos contrários ao Bolsonaro. E a gente tem um caso muito emblemático, que é o caso do estado do Maranhão, que é um estado que tem uma especificidade, por exemplo, porque foi um estado que houve uma tentativa de colonização francesa, que não deu certo. E esse estado, por exemplo, nós temos um governador do Partido Comunista. Então, o Brasil é um país gigantesco, né, quase continental, é dificílimo fazer esse tipo de análise, mas ao mesmo tempo, em termos numéricos, funciona mais ou menos assim. Ao mesmo tempo, por último, eu recebi uma notícia agora recentemente, porque o Bolsonaro, que agora é um presidente que não tem partido, e ele está tentando criar um partido próprio, que o símbolo é uma coisa horrorosa, é o número 38, construído com balas. É uma coisa grotesca, assim, né? Esse é o símbolo talvez mais claro do que é essa figura, em termos, né, de uma representação. E eu soube uma notícia de que está havendo uma mobilização, porque para se criar um partido no Brasil existe uma série de regras, precisa ter representação, um número de representação em todos os estados, enfim. E que está havendo uma campanha forte, justamente no Nordeste, das pessoas indo se registrar para poder demonstrar o seu apoio ao partido, e a partir desse número de assinaturas, esse partido em algum momento vai se criar. Mas de maneira muito superficial, a tendência é que o Nordeste que ele tenha um apoio menor, e a gente associa isso muitas vezes às políticas sociais que beneficiaram muito essas populações, né? Que em geral onde tem uma pobreza muito maior, inclusive um movimento de migração interna em direção ao sul para buscar trabalho. Aí a segunda... Sobre a violência que supostamente durante a ditadura dirigió-se personalmente contra los dirigentes políticos, y si ahora esa violencia está direccionada hacia aquellos elementos que a sociedade imagina Sim. Durante a ditadura, é isso que eu tentei falar, talvez eu não tenha sido muito claro. Claro que houve uma violência muito forte com relação a opositores da ditadura, sobretudo aos militantes da luta armada,
que foram realmente dizimados, destruídos, os que não conseguiram fugir foram mortos. A oposição de maneira geral, mas isso que eu tentei mostrar é que há uma complexidade maior, porque havia uma violência, não a violência mais direta, como matar, prender e torturar, mas houve uma violência muito forte contra as pessoas que se desviavam de um determinado padrão moral. Então, muitas vezes as pessoas eram perseguidas por serem homossexuais ou por, enfim, uma série de questões. Nesse momento agora, existe uma certa semelhança, mas de certa forma ainda não há práticas de violência expressa, né, mais aberta contra opositores, né? Existe todo um discurso anti-esquerda, todo um discurso muito forte que ainda não se tornou em prática, pelo menos com os grupos de classe média, estudantes, ainda não há isso. Mas há uma política de violência fortíssima, e aí isso já traduzida em atos com relação às populações marginalizadas. No Rio de Janeiro isso é muito claro, na região norte isso é muito claro com relação às populações indígenas, e na região centro-sul, eu falo porque o Rio de Janeiro é muito emblemático nessa coisa, porque nós temos um governador agora, poderíamos dizer, né, com aspas no termo, mas com práticas fascistas. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente complicada, uma violência urbana muito forte, e é o que se chama caveirão, como se fosse quase um tanque de guerra, só que ele era terrestre, né? E que invadia favelas e matava. Quase todas as semanas nós temos, isso eu estou falando, crianças, 2 ou 3 crianças assassinadas por forças policiais. E agora, nesse último governo, eles reabilitaram essa máquina de guerra, digamos assim, uma que voa, é como um helicóptero de guerra, digamos assim, e que as balas vêm do alto. Então, por exemplo, as populações marginais que moram em favelas, e no Rio de Janeiro a marginalidade não necessariamente está relacionada à geografia da cidade, já que as favelas muitas vezes tem um bairro, um lugar de luxo ao lado de uma favela. E essa favela, esses moradores dessas favelas, obviamente, servem como mão de obra, principalmente porque geograficamente estão muito próximos. E teve um evento agora, recentemente, no final do ano passado, em homenagem a uma garota, uma menina de 8 anos, que foi morta dentro de casa, assistindo televisão, e a casa foi metralhada, e houve um evento. Esse evento contou com representantes de favelas. E é muito impressionante, porque eu vivo na mesma cidade, e parece que são 2 realidades distintas, embora a gente tenha contato com a violência, mas obviamente, num bairro de classe média alta, não vai chegar um helicóptero e começar a atirar, né, nas pessoas. Então tem uma política de estado de violência contra as pessoas marginalizadas. E aí o relato dessas pessoas nós já sabemos, temos estratégias de guerra. As crianças, quando começam a ouvir os tiros, elas já sabem onde se esconder dentro da casa, num lugar em que provavelmente não vão ser atingidas por uma bala policial. E a gente não pode esquecer, enfim, essa foi uma figura que se tornou emblemática, a deputada do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi assassinada, e até hoje esse caso não foi resolvido. Há indícios de participação do presidente da República e da sua família nesse assassinato. E uma das pessoas acusadas de ter envolvimento com o assassinato dela acabou de ser morta no estado do Nordeste, na Bahia, como uma espécie de queima de arquivo mesmo. Então existe, de fato, nesse momento, uma violência contra as populações marginalizadas muito forte, sobretudo negros,
e marginalizados, né? Enfim, porque no Brasil, obviamente, a diferença social ela tem cor e, claro, que isso tem uma ligação com o nosso processo histórico de escravidão. Eu, aos meses, acudí também numa conferência com uma militante brasileira aqui em Compostela. Era o presidente do Partido Comunista do Brasil. E ela estava aqui e comentou, fez esta mesma pergunta, e ela falava em que, a nível sociológico, um dos fatores que explica o ascenso da extrema-direita e de toda esta ideologia que correu era que há uma grande massa da população que passa de estar em níveis de extrema pobreza, ou pobreza muito severa, que passa a se incorporar aos níveis de consumo não ocidentais, mas sim, classe média ou classe baixa, mas com xa fora da extrema pobreza durante o governo do Lula, e mesmo máis curto desta Dilma, e que esas xeracións de pais que mesmo non puderon ter acceso ao ensino básico, os seus fillos xa poden chegar ao ensino secundario, mesmo en algún caso a superior, e esa é unha ruptura, digamos, xeracional, e esas xeracións xa esquecen rápido o pasado de seus pais que mesmo non puderon acceder ao ensino, teren extrema pobreza, eles xa teñen ritmos de consumo e eles pretenden chegar en 10 anos aos níveis dos países europeus ou Norte de América. Por lo tanto, consideran que mesmo con todos os avances da súa xeración anterior é un fracaso porque eles ainda non están aos níveis da Europa ou da Norte de América. Pronto, tem mesmo así unha grande relación de esquerda tal. E outro fenómeno que ligaba era o ascenso das igrexas, sobre todo as evangelistas, tamén a católica, mas sobre todo este tipo de igrexas que fomentan primeiro unha moralidade moito estricta e tamén un certo punto militarista no sentido de educación infantil e do control das crianzas, etc. Non sei se estás de acordo nisto, se pensas que sí que existe unha correlación clara entre estes dous cursos destes fenómenos, pode ser da extrema-direita ou non. Não, eu estou de acordo. Por exemplo, as políticas educacionais dos governos de esquerda foram realmente moveram as estruturas da sociedade brasileira no sentido de que, a partir de determinado momento, grupos sociais que não tinham acesso à educação, que estavam no nível de extrema pobreza, começaram a receber, por exemplo, o que se chama Bolsa Família, que é uma pequena ajuda do Estado, muito pequena, mas que isso gerou um enorme desconforto das elites brasileiras, porque, inclusive, temos quase uma anedota, mas é uma anedota que simboliza muita coisa, quando as classes mais baixas começaram a poder andar de avião, por exemplo, porque no Brasil nós não temos esse sistema de trens, então basicamente avião ou transporte rodoviário, houve um incômodo de ver que os pobres podiam passar a andar de avião. Isso Então, eu acho que essa primeira questão é um pouco mais complexa, porque ao mesmo tempo em que há, de fato, um esquecimento da origem da extrema pobreza, porque a partir de determinado momento essas pessoas começaram a poder frequentar a universidade. Então, eu, por exemplo, o momento em que eu estudei história no início, em que a minha sala de uma universidade pública era de pessoas brancas de classe média, e o momento que hoje eu entro para dar aula e que a quantidade de negros é quase a mesma, isso é muito surpreendente, e isso é resultado de toda uma política educacional que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos.
Isso é bastante impactante. Então eu acho que tem dois fenômenos que estão caminhando ao mesmo tempo. Um fenômeno do que a gente chama dos pobres de direita, digamos assim, né, que se pensam essa lógica neoliberal, né, do empreendedorismo, nós vamos, né, algumas pessoas têm falado de uberização da economia, né? Cada um é o seu próprio patrão e não se questiona muito os problemas disso, né, da ausência dos direitos trabalhistas e tudo isso. Ao mesmo tempo, paralelamente, o que eu observo é que há um fortalecimento muito grande dos movimentos sociais, sobretudo identitários, feministas, homossexuais, negros. Então há um fortalecimento bastante expressivo e essas pessoas estão vindo para a cena pública com muita força, o que gera ao mesmo tempo uma reação do governo muito violenta com relação. Então eu acho que eu concordo em termos com a sua primeira colocação dela, né? Com a primeira colocação dela, que de fato há um crescimento de uma ideologia neoliberal do empreendedorismo, uma coisa americana, né? Cada um vai ser seu próprio patrão e tudo isso, mas ao mesmo tempo existe um fortalecimento de movimentos sociais que antes não havia essa mobilização. E a segunda parte que você falou que eu esqueci. O papel da ordem da religião. Sim, isso é brutal. Isso é brutal. Eu tenho um livro sobre essa questão um pouco mais antigo, não é sobre essa questão, mas que trata da perseguição a religiosos durante a ditadura, e aí eu vou tentar ser bem resumido. A Igreja Brasileira teve uma ala da Igreja Brasileira teve um papel muito importante durante a ditadura ao se opor aos militares, já que, sobretudo, os bispos ou bispos, porque tinham uma certa proteção da Igreja e, ao mesmo tempo, tinham um trabalho de base, né, das comunidades mais pobres, e isso acabou gerando uma força muito grande e eles tiveram, de fato, um papel muito importante na oposição ao regime militar, o que gerou uma grande perseguição a esses religiosos. É isso que eu estudei e que publiquei nesse livro. Ao mesmo tempo, quando chega João Paulo II, final da década de 70 e início de 80, ele freia esse movimento. Ele termina com a chamada Teologia da Libertação, que é uma criação latino-americana, impedindo, fazendo uma espécie de censura ao envolvimento da Igreja com as populações pobres. Ao fazer isso, ele deixou um espaço, a Igreja deixou um espaço vazio nessas populações. O trabalho de base, de educação, de conscientização parou de acontecer. E desse espaço vazio entraram as igrejas evangélicas, que, pensando nessa igreja que foi deixada de lado, eu que não tenho religião, eu passo quase a virar católico, porque são muito agressivas, extremamente, com posições morais extremamente rígidas e restritivas, mas que tem um projeto de poder muito bem delineado. A intenção deles, que já está acontecendo nesse momento, é ocupar cada vez mais posições no parlamento. E a cada eleição cresce o número de religiosos evangélicos no parlamento brasileiro. E isso certamente já tem um impacto. Esse próprio projeto que eu falei, Escola Sem Partido, tem um lado religioso fortíssimo, mas isso certamente nos próximos anos vai gerar impactos ainda mais fortes e muito perigosos no sentido de um regime que se pretende democrático. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Já pelo sotaque, já eu sou brasileira. Sou de Salvador, Bahia, sou nordestina. E, claro, militante de esquerda por muitos anos.
E, assim, eu tenho uma pergunta, Paulo, relacionada à mobilização às manifestações nossas. A galera também veio longe do Brasil, sempre fui ao Brasil de férias e voltei, tenho muita vida aqui na Galiza. E o que você acha? Mora aqui, sim. O que você acha que está impedindo que tanto os movimentos sociais como esses grupos que nós temos, que são relacionados a movimento negro, LGBT, toda essa manifestação que está existindo nas redes sociais, principalmente no Twitter, por que você acha que ainda não houve não está acontecendo uma manifestação popular dessas pessoas saírem do Twitter? E eu cobro muito isso no Twitter, né? Está todo mundo aqui militando nas redes sociais. Por que essa militância não está nas ruas? Você acha que isso tem a ver com medo da questão de repressão do governo Bolsonaro? O que você acha que está impedindo que a população brasileira vá às ruas para militar mesmo a nível para se manifestar, não juntar, ou seja, uma revolução popular? O que você acha que está impedindo que os brasileiros cheguem a esse ponto? Porque a militância está virtual, está toda as redes sociais. E a gente sabe muito bem que a gente sabe que o povo unido jamais será vencido. Ou seja, rua. O que está faltando? O que você acha que está dificultando isso? Coíbe que a gente faz os dois? Bom, eu acho muito complexo, assim, poder ter várias abordagens. Eu acho que de uma maneira mais vou tentar. Primeiro, eu acho que a gente tem, se a gente pensar historicamente, a gente tem uma dificuldade muito grande de mobilização social, né? Eu acho que tem várias razões. Uma delas é a violência de Estado. A cada vez que a população vai às ruas, há um processo de violência policial muito forte, né? Ou seja, não há propriamente um direito livre de manifestação sem que os manifestantes sejam extremamente reprimidos, como a gente tem vários casos, né? Como o do Rafael Braga, que foi preso por ter um detergente dentro da sua mochila. Então, eu acho que isso ajuda a impedir. Ao mesmo tempo, eu acho que 2013 teve um papel traumático muito grande, porque foi um movimento quase espontaneísta, no início não tinha exatamente uma liderança, e acabou se tornando um movimento de direita, que os militantes de esquerda eram expulsos das manifestações, e acabou gerando isso tudo que a gente está vivendo agora, essa desestabilização, que acabou levando à deposição da Dilma. Então, vamos lá, né? O aspecto histórico, o aspecto de 2013, e eu acho que existe uma espécie de letargia muito grande, um certo medo, e também por conta da velocidade em que as coisas estão acontecendo. Eu sinto um anestesiamento nosso, meu inclusive, assim, né? Eu nunca fui, não é uma área que eu gosto de atuar, né? Tipo, a militância política partidária. Eu gosto dessa militância de história, assim, né? Tipo, difundir conhecimento, uma coisa mais ligada ao ensino, à educação, do que propriamente a militância política, embora tenha toda a importância do mundo. É só uma questão de onde eu escolhi atuar, né? Mas eu acho que eu atribuiria a esses três aspectos, né? Um aspecto histórico, um aspecto de 2013 e também a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem um apoio bastante significativo da população ao Bolsonaro. Acabou de sair a pesquisa de que ele está em primeiro lugar em todas as hipóteses, inclusive se o Lula, que não vai acontecer, provavelmente fosse candidato. É uma sociedade muito complicada, né, e no sentido da mobilização popular, né? Porque, por exemplo, agora no Rio de Janeiro a gente está com a água contaminada, a gente não pode beber água, tem que comprar, e nada acontece. Gente, como é que a gente não está quebrando a cidade toda? E aí eu falando como cidadão, nem como historiador. Como? Você sabe que você não pode tomar água, né? Então, enfim,
É uma pergunta difícil de responder, porque é muito mais uma conjectura do que propriamente um... Sim, mas chama atenção isso, né? Porque diante dessa velocidade de acontecimentos que a gente vê, principalmente, eu sempre costumo classificar o Twitter como notícias instantâneas. E, logicamente, você está em casa e de repente você recebe uma notificação de, assim, desculpa a expressão, do que Bolsonaro cagou, por exemplo, na fala. Qual foi a merda que Bolsonaro falou ou fez. Então, são coisas que têm acontecido com uma velocidade muito grande, realmente. Mas eu acho que, assim, que falta isso, não? Isso de... Não, eu não gosto muito dessa questão da liderança também. Isso me assusta um pouco, porque eu acho que mesmo na esquerda a gente tem que tomar cuidado, porque cria-se uma questão da idolatria, né? E assim, um certo paternalismo. Exato. Mas eu acho que sim, que se pode sair um pouco das redes sociais, por mais que seja difícil, por tudo que você comentou, você falou agora, mas assim, eu acho que é necessário fomentar isso, porque sim, eu vejo realmente uma coisa assim que me assusta muito, e eu vejo uma coisa muito, eu acho muito catastrófico o que vem por aí em relação ao nosso país, não tem nada. E é algo que me entristece, assim, de que às vezes quando eu vou de férias ali, eu vou até ali, eu fico fustigando, e aí quando vamos às ruas, assim, o que vamos fazer e tal. Então é como se a necessidade dessa mobilização, porque realmente o futuro é algo difícil. E é interessante que a nível internacional as pessoas têm uma consciência muito melhor, sabem realmente. Bolsonaro tem uma popularidade fora do país, assim, horrível. As pessoas têm consciência de que ele é um fascista, de que é um governo difícil. Né? Só duas coisas para complementar. Primeiro, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que estão estudando em Portugal e me falaram que os professores portugueses ficam impressionados quando chegam alunos brasileiros que apoiam Bolsonaro. E isso vem causando, inclusive, certos conflitos, assim. Agora, eu também concordo com você que eu não sei a razão, tenho assim, essas conjecturas, porque que não há uma mobilização social nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, se houver, a revanche vai ser pesada, porque já existe. Depois que começaram os movimentos no Chile, todo o governo começou a não só se articular militarmente, mas a ameaçar que caso isso voltasse a acontecer, se caso isso acontecesse no Brasil, eles podiam inclusive reativar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei... O AI-5, né? Não necessariamente o AI-5, mas eu digo a Lei de Segurança Nacional, que ela está válida até hoje. É uma lei que foi acolhida. A Lei de Segurança Nacional de 70. Tiveram várias, eu acho que essa última é de 78, não sei. Não sabia que ela continuava? Ela continua válida, só que ela entrou em desuso, né? Então, mas eles cogitaram voltar com essa lei. E a gente nunca pode esquecer, isso é o papel, às vezes, incômodo do historiador, né? De não necessariamente estar de acordo com a militância, que a Dilma, por exemplo, assinou a atual, né, a garantia da lei da ordem, que é uma lei antiterrorismo que pode ser facilmente usada contra movimentos sociais, ou seja, de criminalização dos movimentos sociais e de considerar os movimentos sociais como práticas terroristas. E foi feita por uma presidente de esquerda. Alguém mais? Tinha uma pergunta muito breve, tem a ver com o tema da religião e do papel do evangelismo. Realmente, além do projeto político do evangelismo, há um projeto também discursivo sobre este tema, sobre a ditadura, por parte dos pastores evangélicos. Como é que trata isso e que papel tem isso na consciência geral, não na sociedade brasileira, acerca da ditadura? Da ditadura, especificamente? Sim, especificamente. Certo, vamos lá. Primeiro que as igrejas evangélicas, elas são descentralizadas, né? Então não tem essa figura do Vaticano que dá as diretrizes. E elas têm uma, não sei como se essa palavra é capilaridade, elas têm
muito grande na sociedade como um todo, desde a da favela mais pobre até as grandes, as elites. Então, essa capilaridade dá a essas pessoas, a esses pastores, uma força política muito grande, muito maior do que a Igreja Católica tem no Brasil. Eu acho que, embora ainda hoje o Brasil é o maior em números, né, em tamanho também, o maior país católico do mundo, mas essa realidade vai mudar em muito pouco tempo, porque é um crescimento muito veloz da religião evangélica. E por conta dessa proximidade, dessa capilaridade dessas igrejas na sociedade, não só falando da questão da votação, existe um direcionamento, né, para determinados políticos. Disso resulta também esse crescimento enorme de parlamentares evangélicos, deputados, senadores e, enfim, cada vez mais. Como também, por consequência, um veículo de fortalecimento desse discurso negacionista nessas comunidades. Eu acho que de maneira mais rápida seria essa a minha análise. Assim. Mas é muito preocupante a presença dos evangélicos no Brasil, porque por isso assim, são muito fragmentados, não tem exatamente um líder, mesmo que são várias vertentes, são muitas vertentes assim. E cada uma tem suas especificidades, mesmo com relação a pautas morais. Algumas são mais restritivas, outras não. Mas, de maneira geral, o que prepondera é o conservadorismo. Tanto que existe um pastor evangélico no Rio, de esquerda, que tem exercido um papel muito importante, no sentido de fazer uma contraposição a esse discurso, e ele é extremamente perseguido. Enfim. Acho que é isso, não sei se eu te respondi. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado. Quedamos por terminada la sesión. Muchas gracias por venir a todos.